Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Primeiro exemplo. Determine os pontos de intersecção da função f de x igual a menos 2x² mais 8x menos 6 com os eixos coordenados. Quais são os eixos coordenados? Eixo OX e eixo OY. Vamos ver primeiro a interseção com o eixo OY. Como é que a gente viu algebricamente isso? Para calcular a interseção com o eixo OY, basta fazer x igual a 0. Quando eu faço x igual a 0 e substituo aqui na minha função, eu tenho menos 2 vezes 0 ao quadrado mais 8 vezes 0 menos 6. É o que está escrito aqui. Tá? Aqui vai zerar essa primeira e segunda parcelas, vai sobrar o menos 6, y igual a menos 6. Daí, a resposta, o ponto de intersecção com o eixo OY é o ponto 0, menos 6, representado pelo par ordenado 0, menos 6, porque x igual a 0 e o y resultante é menos 6. Vamos ver a interseção com o eixo OX, ou eixo das abscissas. Como é que eu procedo? Para ver a interseção com o eixo das abscissas, basta fazer y igual a 0. Quando eu faço y igual a 0, substituindo nessa equação, eu tenho menos 2x² mais 8x menos 6 igual a 0. E aqui temos uma equação do segundo grau. Aqui vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. Primeiramente vamos calcular o delta. Delta é igual a b² menos 4ac. Quem é o a? A igual a menos 2, b igual a 8 e c igual a menos 6. Então substituindo aqui, ó, b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 6. Quando eu faço essa continha aqui, eu tenho 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes menos 2 dá 8, 8 vezes 6, 48, e o sinal é negativo, né? Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 64 menos 48 dá delta igual a 16. Substituindo para calcular os valores de x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b a gente sabe que é 8, então vai ser menos 8 mais ou menos a raiz de 16, que é o delta, sobre 2a, 2 vezes menos 2. Aqui no numerador fica o menos 8 mais ou menos a raiz de 16, que é 4. O denominador vai ser 2 vezes menos 2, que é menos 4. E daí, gente, aqui a gente vai ter que resolver um valor de x, né, que a gente pode chamar de x1 ou x'. Vai ser o quê? Menos 8 mais 4 sobre menos 4. Isso aqui vai dar menos 4 sobre menos 4, que dá 1. E aqui, por outro lado, eu tenho outro valor de x. A gente pode chamar de x duas linhas, ou x2, que é menos 8 com menos 4, dá menos 12, dividido por menos 4 vai dar 3. Então eu tenho raízes reais e distintas. Tenho duas raízes aqui, 1 e 3, como era o esperado, né? Uma vez que delta é um número positivo, eu tenho como resultado raízes distintas. Então, a resposta é o seguinte: a interseção com o eixo OX são os pontos 1, 0 e 3, 0. Por quê? Para x igual a 1, y igual a 0, está aqui, e para x igual a 3, o y vai dar igual a 0. Tá certo? Então aí tem a interseção com os eixos coordenados. Vamos ver a representação gráfica? Olha isso aqui no gráfico, ó. X igual a 1, x igual a 3, aqui são as raízes, né? Y igual a menos 6, aqui interseção com o eixo OY. Eu tenho aqui com cavidade voltada para baixo, porque o A é um número negativo, né? Com cavidade voltada para baixo, e aqui eu tenho a representação da minha parábola. Muito bem, então vamos aqui para o segundo exemplo. Determine os pontos de interseção da função f de x igual a 3x² menos 2x mais 2 com os eixos coordenados. Quem são os eixos coordenados? São os eixos OX e o eixo OY. Tá? Vamos começar aqui com o eixo OY. Bom, para ver a interseção com o eixo OY, basta fazer x igual a 0 e achar o valor de y correspondente. Fazendo x igual a 0, substituindo aqui nesse x aqui da função, fica 3 vezes 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 2. Essas duas primeiras parcelas vão dar iguais a 0. Isso aqui mais 2 vai ser igual a 2, então eu tenho y igual a 2. Resposta: a interseção com o eixo OY é o ponto de coordenadas 0, 2, né? X igual a 0 e o y igual a 2. Tudo bem. Intersecção com o eixo OX, ou eixo das abscissas. O que é que eu faço? Basta fazer y igual a 0 e encontrar os valores de x correspondentes.
Quando eu faço isso, eu igualo a minha f de x igual a zero, né? Eu tenho 3x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero, que é uma equação do segundo grau. Vamos resolver por Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, b menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 2. Daí, delta vai ficar o quê? Menos 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho 4 vezes 3 vezes 2, vai dar 24. Com sinal negativo aqui, vai ficar menos 24. 4 menos 24 é menos 20. Não existem raízes reais. Então, já tenho a resposta. Não existe intersecção com o eixo OX. Então, quando não existem raízes reais, implica que não existe intersecção com o eixo OX. Vamos ver o gráfico? Está aqui o gráfico. Aqui, ó. Não existe interseção com o eixo OX. A minha parábola que tem concavidade voltada para cima. Ela toca o eixo OY em 2, né? Aqui no ponto 2. Ela chega aqui e completa a minha parábola. Tá certo? Joia. Vamos para o terceiro exemplo. Determine os pontos de intersecção da função f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x menos 4 com os eixos coordenados. Então, a mesma ideia. Primeiro, interseção com o eixo OY. Eu faço o x igual a zero. Pego aqui o x dessa função f de x igual a zero, né? Quando o x é igual a zero, vamos fazer mentalmente aqui, ó, 0 ao quadrado vai dar zero aqui vai dar zero, vai sobrar sempre aqui o termo independente, né? Que é o menos 4. Né? Então, fazendo isso aqui, x igual a zero, né? Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, vai ficar y igual a menos 4. Resposta, interseção com OY é 0 e menos 4. Como já previsto, né? Aqui a gente está fazendo a conta, mas a gente já sabe que a interseção com o eixo OY vai ser sempre o y igual ao termo independente, que é, aqui nesse caso, menos 4. E o ponto de interseção vai ser sempre 0 com o termo independente, que a gente chama de c, que é menos 4. Interseção com OX, basta fazer y igual a 0 e encontrar os valores de x correspondentes. Aqui eu tenho que resolver a equação do segundo grau. Uso fórmula de Bhaskara, calculo primeiro o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4, vai dar 16 menos 16, que dá 0. Tem o delta igual a 0. Vou achar as raízes. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ser o quê? Menos menos 4 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Tá? Então, menos com menos vai dar mais 4. Raiz de 0 é 0, então vai ficar 4 no numerador. E denominador menos 2. 4 sobre menos 2 é menos 2. Resposta, eu tenho as raízes reais iguais. X' igual a x2', que é igual a menos 2. Né? Como a gente já tinha visto antes. Quando delta é igual a 0, toda vez que delta é igual a 0, nós temos raízes reais iguais. Qual é o impacto disso no gráfico? Se as raízes são reais iguais, né, ele vai tocar, a parábola vai tocar em um único ponto no eixo OX, tá? E vai tocar no eixo OY aqui nesse ponto y igual a menos 4. Vamos ver? Então aqui, no eixo OX ele tocou nesse ponto menos 2 e 0. Aqui, ó, menos 2 e 0, que é esse pontinho aqui, tá? No eixo OX ele vai tocar aqui em menos 2. E no eixo OY ele vai tocar aqui exatamente em menos 4. Tá? Bom, então está aqui o gráfico, né, com os pontos de intersecção que calculamos.